Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula e vamos dar continuidade ao nosso desenvolvimento. Bom, pessoal, aqui no nosso app nós percebemos que já desenvolvemos boa parte dele, né? Pelo menos o layout, a estilização já está feita. Agora, pessoal, nossa missão é criarmos o status aqui do nosso app, da nossa tarefa, e deixarmos ele com cores diferentes dependendo do status que será aplicado, tá? O status será aquele que criamos na lista do SharePoint, tá? Lembra que a gente criou uma coluna e nessa coluna tem concluído, em andamento e pendente. Então, nós iremos trazer para cá com o switch esse nosso status, beleza? Com o botão selecionado, pessoal, a gente vai vir aqui no nosso modo de exibição e vai deixar ele desabilitado, tá? Quando a gente clica para deixá-lo desabilitado, você vê que o botão fica transparente e a cor do nome aqui, né, do concluído, muda para cinza, tá? Nós iremos trabalhar com ele agora, pessoal, no modo desabilitado, porque ele não vai ser clicável, tá? Não é um botão que a gente vai clicar, a gente só está utilizando esse botão como layout do nosso app, tá bom? Para facilitar, a gente vai vir aqui na propriedade cor quando desabilitado, vai dar um clique nela, beleza, pessoal? Primeiramente, o que nós iremos alterar é a cor de fundo do nosso botão, que é aqui no baldinho, mas nós não iremos clicar aqui, nós iremos vir aqui do lado superior esquerdo, nas nossas propriedades, clicar aqui na seta para abrir as nossas propriedades, iremos procurar por Disable Fill, tá, pessoal? Clicando aqui em Disable Fill, a gente vai arrastar aqui, se você clicar aqui em cima do nosso campo de funções, a gente consegue arrastar para cima e para baixo, tá? Se você arrastar ele aqui para baixo, uma forma mais prática de você subir novamente, você clicando aqui nessa setinha, tá? Você clica, ela volta ao normal. Se você clicar mais uma vez, ela desce novamente, tá? Aqui dentro, pessoal, a gente vai utilizar no Disable Fill, na propriedade Disable Fill, a gente vai utilizar a nossa função switch. Então você vai escrever switch, tá? Switch, abre e fecha parênteses, tá? Dentro dos parênteses aqui, pessoal, você está vendo aqui que ele já está pedindo para a gente um valor de alternância. O que é esse valor de alternância? É o componente ou objeto que iremos usar como valor para alterar, tá bom? No nosso caso aqui, pessoal, a gente vai pegar o nome desse botão aqui, tá? Ele aqui está como botão 2. Vamos dar um clique aqui e já vamos alterar para status, tá? Alterando para status, agora o nome do botão é status. Você percebe que quando nós não concluímos aqui uma fórmula ou quando ela está com erro, aparece também uma bolinha vermelha com um xizinho vermelho, tá? Aproximar um pouquinho aqui só para a gente estar observando melhor. Se você der um clique em cima dela e clicar aqui em editar na barra de fórmulas, o seu ponteiro, né, de edição já vai direto para a barra de fórmulas, tá? Isso é fácil para você identificar o componente ou objeto que está dando erro, né? Porque às vezes tem muitos elementos na tela e a gente acaba se perdendo. Então, dessa forma, a gente consegue saber qual o elemento que está dando erro e ter certeza que é ele clicando nele e ele já vai trazer a gente para o erro que está acontecendo, beleza? Bom, aqui no switch, pessoal, a gente então abriu e fechou o parênteses, certo? Vou clicar aqui dentro do abre e fecha parênteses, vou dar um enter para ele pular uma linha. E aqui dentro do parênteses que abrimos, do primeiro parênteses, a gente vai escrever o nome do nosso botão, tá? No caso é status. Beleza? Mas nós queremos mudar o status conforme for selecionado o nome lá, né? O status que a gente salvou lá na nossa lista. Quais são esses status? Concluído, em andamento e pendente. Então a gente vai colocar aqui, pessoal, o status. A gente quer pegar a propriedade text, tá? A gente quer pegar o texto do nosso botão. Então a gente vai colocar o nome do botão, ponto text. Você percebe que ele já aparece aqui pra gente. Se a gente der um clique, ele já completa. Ponto e vírgula, tá, pessoal? Pessoal, tem uma coisinha muito interessante que é o seguinte, se você está usando o Power Apps na versão em inglês, pessoal, toda vez que eu der ponto e vírgula, para você que usa em inglês, vai ser vírgula, tá? Se você estiver usando na versão português, como eu estou usando, vai ser ponto e vírgula.
e toda vez que você estiver usando em inglês, vai ser só vírgula, tá bom? Essa mesma diferença acontece, pessoal, quando eu for dar dois pontos e vírgula, porque às vezes eu quero escrever duas funções aqui dentro, por exemplo. Então eu dou dois pontos e vírgula para separar uma função da outra, e aí eu continuo, escrevo a minha função que eu precisar, tá bom? Para quem está fazendo com Power Apps em inglês, vai ser somente um ponto e vírgula, tá? Então, dentro da função você põe só vírgula e fora, quando for escrever outra função, ponto e vírgula. Beleza? Para você que está fazendo em inglês. Beleza, pessoal. Colocamos um ponto e vírgula. Vou dar um enter aqui para pular mais uma linha, tá? Deixa eu abaixar um pouco aqui para ficar melhor a visualização. Então a gente vai colocar o que nós queremos trocar dentro do nosso switch, beleza? Para você referenciar um texto dentro de uma função aqui, a gente sempre referencia com duas aspas, tá? Tudo que a gente colocar dentro de duas aspas será um texto, será uma string, beleza? No nosso caso, como nós queremos pegar um texto da nossa lista do SharePoint, lá do banco de dados, que é o nosso status, então eu vou colocar aqui em duas aspas texto, tá bom? Então aqui, entre as aspas, pessoal, eu vou colocar concluído. Beleza? Na frente do concluído dou ponto e vírgula, novamente, para você que está fazendo em inglês, é vírgula, tá? E aqui na frente, pessoal, eu não posso simplesmente colocar a cor azul, azul, que ela não vai pegar, tá? Nesse caso, eu tenho que colocar uma outra função. A gente vai utilizar uma outra função chamada color value. Color value. Que é uma função, pessoal, que ela pega a cor específica que você colocar. E aqui dentro a gente vai usar, entre aspas novamente, porque é uma string, um valor hexadecimal de uma cor, tá? Eu já separei aqui, pessoal, os valores que eu vou usar para cada um. Vou deixar também no arquivo para você poder baixar, ou se você quiser, você pode estar procurando, tá? As cores, não tem problema, é uma forma de você pegar. Você pode vir aqui, clicar no baldinho de tinta em personalizar e você vai escolhendo a cor que você quer, ó. E depois só copiar esse hexadecimal aqui e utilizar dentro da função color value, beleza? No meu caso aqui, pessoal, para concluído, eu vou utilizar aqui essa cor aqui de verde. Essa cor de verde, tá, pessoal? Fechei o parênteses do color value e você percebe que ele já mudou. Na hora ele já mudou aqui a cor para um verde mais clarinho. Deixa eu tirar de novo aqui. Tirei o parênteses, coloquei de novo, ele já mudou, porque ele já reconheceu que o meu status é concluído, que o texto do botão do meu status é concluído. Então, ele atribuiu a cor que eu escolhi para o botão concluído. Beleza? Muito simples, né, pessoal? Bom, agora, já com o nosso concluído criado, a gente vai criar agora o nosso em andamento, tá? Para colocar o próximo item, aqui a gente vai dar ponto e vírgula novamente, coloca o item, entre aspas, em andamento. Em andamento, ponto e vírgula, coloco color value, entre aspas de novo, e aqui eu vou colocar a cor que eu escolhi aqui para andamento, em andamento, beleza? Então, Ctrl C aqui, Ctrl V, e eu fecho aqui o meu parênteses de novo. Agora nós iremos colocar o nosso pendente. Beleza? Ponto e vírgula, color value. Aqui dentro, aspas duplas de novo. E a nossa cor referente ao pendente. Bom, é isso, pessoal. Está feito aqui o nosso switch, está completinho, é isso que a gente precisa fazer. Você observa, pessoal, quando a gente clica aqui no último parênteses, que fecha o color value, ele traz aqui embaixo qual é a cor que está sendo atribuída àquele evento, né, aquela linha. Nesse caso aqui é um vermelho, nesse outro caso aqui é um amarelo e nesse outro caso aqui é um verde, tá? Se você colocar no final aqui, ele vai deixar verde, porque ele tá com o botão status como concluído, então ele tá pegando
essa cor aqui, tá bom, pessoal? Nosso switch aqui está pronto. Você pode perceber, pessoal, que aqui dentro do nosso botão, ele não vai ainda fazer a troca da cor, porque nosso texto aqui está definido como concluído. E dessa forma, ele não vai entender que pode ser trocado e que pode mudar de cor, entendeu? O que nós teremos que fazer é o seguinte: colocar uma condição dentro do nosso text, do nosso texto, para que ele verifique se o status desse item aqui, o status dessa tarefa, é concluído em andamento ou pendente. Como nós fazemos isso? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, aqui em propriedades, eu vou clicar aqui em texto e ele vai vir aqui para concluído, certo? Vou abaixar um pouquinho aqui. E como que eu vou fazer isso, pessoal? Primeiro, eu preciso que o texto desse botão receba as informações do banco, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu clico em texto, vou abaixar um pouquinho aqui a área da fórmula, vou apagar isso daqui e vou colocar desitem. Lembra da nossa funçãozinha desitem que ela faz o quê? Ela pega um item no banco de dados e traz para nossa galeria, tá? Então eu escrevo desitem ponto tarefa, no meu caso aqui é status, tá? Como status to do, ele já apareceu aqui, ponto value, ou seja, ele vai pegar o valor do status to do, beleza? Muito bom, né? Muito boa essa técnicazinha. Então, eu já fiz a troca no meu banco lá para em andamento e ele mudou. Beleza, pessoal, depois de ter colocado o nosso desitem aqui, tá? A gente vai lá no nosso banco de dados para verificar, né, essa funcionalidade aí do nosso status mudando, tá? Bom, ele está aqui com o status concluído. Como eu cheguei até essa tela? Eu escolho aqui a tarefa que eu quero, a linha, né? Dou 2 cliques em cima dela e aí ela já aparece para mim aqui para me fazer alteração, tá? Eu vou mudar o status aqui para em andamento, tá? Mudei para em andamento, você pode ver aqui que o status está como andamento, tá? Agora eu vou... E aí é só vir aqui nos 3 pontinhos na nossa base de dados, clicar e atualizar, tá? Quando ele atualizar, veja que ele mudou para em andamento e ficou amarelinho. Beleza, nosso status está funcionando, pessoal. Beleza, pessoal. Entendemos aqui como é que funciona o switch, tá? Entendemos como é que fazemos ali a troca de um elemento, né, de um componente, trocar a cor, pode até trocar o componente de um elemento, o nome com a função switch. Nós iremos então, na próxima aula, entender como nós trocaremos, né, deixaremos riscado aqui o nosso nome, o nosso horário e mudaremos o status aqui para concluído quando clicarmos no checkbox. Beleza? Nós iremos aprender tudo isso na próxima aula. Então, te espero e até logo.